adolescentes e jovens. Hoje, no Ponto de Encontro, a nossa conversa é com o escritor Lino de Albergaria. Tudo bom, Lino? Tudo bem. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado. Prazer é meu. Bom, Lino, você começou a gostar de literatura ali quando seu pai tinha uma biblioteca em casa e sua mãe trabalhava com encadernação. Como que esses livros dela e a biblioteca do seu pai te influenciaram? Bom, realmente, no começo, né, o meu pai tinha, né, a gente morava numa casa, tinha uma biblioteca, né, que era uma sala, né, um quarto assim que não tinha janela, era uma sala escura, então era um lugar que eu gostava de entrar, de brincar no meio dos livros, né, como se fosse uma caverna para mim. E aquilo foi criando um mistério, né, e uma vontade de saber o que existia naqueles livros. E mais tarde minha mãe, né, aprendeu a encadernar livros, né, então ela transformava, né, aqueles livros em objetos, né, de couro, também muito bonitos ali naquela estante. E então todas essas coisas, né, foram me fazendo ter um fascínio pelos livros. Bom, e as primeiras histórias que você ouvia eram em disquinhos coloridos. E o Alibaba teve muita influência nisso, não foi? Como é que era isso? Sim, né, eu não sabia ler ainda, então eu vi histórias, né, infantis gravadas em discos. E a minha história favorita era o Alibaba e tinha a ver, né, com aquele ambiente, com aquela caverna, né, que era a biblioteca, porque me remetia à caverna do Alibaba. Bom, e essa história, a primeira vez que você tentou escrever um livro foi nessa época também, mesmo não sabendo ler, né? Como é que foi isso? A minha primeira tentativa de escrever um livro foi, eu peguei um livro, né, da estante do meu pai, peguei um lápis, né, de cor, um lápis colorido, e desenhei, ilustrei, né, fiz um livro por cima do outro. E a minha mãe, né, achou aquilo interessante, né, não me puxou a orelha, não me deu ela não reclamou que você estragou o livro, estraguei o livro, e ela colocou a data. E eu tinha 3 anos de idade, ela guardou aquilo, né, eu nem me dei conta disso. Depois que eu já tinha, né, mais de 30 anos, já tinha publicado meus primeiros livros, ela achou e me deu de presente. Bom, muito tempo depois você também fez faculdade de letras e de comunicação. Por que a escolha por esses dois cursos? Primeiro por uma facilidade, né, natural, né, para escrever, e segundo lugar pelo gosto pela leitura também, né? Então letras, acho que é isso, né, a vontade de conhecer melhor, né, a literatura, né, os autores, os bons autores, e comunicação porque eu sentia que a minha profissão, né, não pensava em virar um escritor, seria com a escrita. Mas e como é que você vê essa relação entre jornalismo e literatura, então? Jornalismo também é uma escrita, né? É quase uma literatura. Eu acho que no fundo, né, uma reportagem também, né, você tem um tratamento quase ficcional. Né? Então, eu acho que é um gênero literário também, né? Ou então a crônica, né, que é mais claramente literário, ele está dentro, né, do jornalismo. Bom, e você chegou a trabalhar fazendo jornais internos. Você nunca pensou em trabalhar num grande jornal também, fazendo reportagem, coisas assim? Eu trabalhei com jornais de empresa, né? Quando eu saí da faculdade, eu trabalhei numa agência que fazia vários house organs para várias empresas. E depois eu fui para a Açominas, né, trabalhar com o jornal deles. Mas eu tinha, né, uma vontade de trabalhar com livros, então foi quando eu fui para a França para estudar editoração. Por que editoração? Editoração porque eu sempre fui fascinado, né, por livros. Não existia, né, esse curso no Brasil, né, agora até existe, né, em São Paulo, né, de editoração de livros, né, especificamente. E então eu fui estudar na França para ser realmente a profissão que eu queria, né? Não pensando que eu viesse a fabricar os meus livros, mas os de outros escritores. E como é que foi essa experiência na França, um país muito diferente do nosso, assim? Olha, eu fiquei 3 anos, né? Fiz esse curso, né, de editoração na Universidade Paris 13 e fiz, assim, durante o curso eu teria que fazer vários estágios. E aí, com uma pessoa estrangeira, que não era, né, uma pessoa que falava, né, a língua francesa, a não ser como estrangeiro, então eu tive até uma certa dificuldade em arrumar os estágios, e onde eu fui acolhido era em organizações que trabalhavam com livros para crianças.
E aí eu caí na literatura infantil por causa desses estágios. E por que você acha que essa literatura infantil conseguiu te captar tanto? Assim? O meu primeiro interesse era um interesse técnico, para eu aprender a fabricar livros. O livro de literatura infantil, né, apesar do conteúdo, as pessoas acharam que é o mais simples, mas a fabricação dele é o mais difícil, o mais complicado. Por quê? Porque você trabalha com a impressão, né, a mais complexa possível, né, impressão a cores. Você trabalha com ilustrações, né, com vários tipos de ilustrações. Então eu achei que na fabricação desses livros eu aprenderia coisas que em outros tipos de livros isso não seria necessário, né? Você tem o contato com o programador visual, o contato com os ilustradores, que você trabalhando com livros normais você não precisaria ter. Bom, e na França você acabou tendo contato com biblioteca infantil e também com folclore, né? Como é que foi essa história? Isso foi um outro estágio que eu fiz para eu conhecer melhor o que eles produziam na França. Eu consegui um estágio numa biblioteca, que é uma biblioteca muito conhecida, né, que ela recebe estagiários assim, no mundo inteiro, numa cidade do lado de Paris, que é Clamart. E então lá eles tinham toda a produção de literatura infantil francesa. Então fui mais com esse intuito, né, de aprender. E lá tinha um sistema de trabalho, né, muito interessante, que você fazia tudo. Então você trabalhava com as crianças, você contava história, fazia gincana, né, com eles. Você era bibliotecário, fazia o livro de ponto, fazia empréstimos. Inclusive a limpeza, era tudo uma gestão compartilhada, né, todo mundo fazia tudo. E como que você vê que é a relação das pessoas com os livros lá e aqui é muito diferente, principalmente em relação às crianças? Assim? As pessoas leem muito mais. Lá tem um hábito muito mais arraigado, né, uma tradição de leitura. E desde as crianças, né, elas têm o horário, né, de aulas dela é o dia inteiro e a quarta-feira um dia só de biblioteca. Elas, inclusive, vinham as escolas de lá para essa biblioteca para eles terem contato com o livro, né? Então eles já têm esse estímulo, né, desde cedo e eles vão mantendo pela vida afora. Como então estimular a leitura aqui no Brasil? Eu acho que proporcionando um contato cada vez maior com os livros, né, desde muito cedo e também, né, o hábito assim de se contar histórias, né? Acho que todo pai, toda mãe pode contar uma história, né, para o menino, ainda que ele não saiba ler, para que ele já se familiarize com o mundo literário. Tá certo, Lino. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo, na volta mais ponto de encontro com o Lino de Albergaria. O ponto de encontro está de volta da casa do escritor infanto-juvenil Lino de Albergaria. Bom, Lino, depois que você voltou para o Brasil, você foi para São Paulo trabalhar com editoração e acabou publicando 2 coleções de livros didáticos. Por que isso? Bom, eu cheguei a São Paulo e me apresentei nas editoras. A editora onde, né, me contrataram, eu fiz um teste, ela pretendia trabalhar com literatura infantil, mas ela só tinha livros didáticos. Aí ela me contratou para futuramente eu trabalhar com que a experiência que eu já tinha, né, trazido da França, mas durante um ano eu trabalhei com até de outros autores e depois lá dentro com a equipe interna da editora eu fiz também uma coleção, né, de livros de português, né, na época de 1ª a 4ª. Depois, mais tarde, alguns anos depois, eu fiz a segunda, né, que era de 5ª a 8ª série. E como é que foi essa experiência de escrever ensinando as crianças? Não, foi um desafio, né, para mim, que a minha experiência toda que eu tinha feito era outro tipo de livro, mas foi um aprendizado, mas as outras pessoas da equipe eram, né, especialistas nas outras áreas, e a minha parte sempre foi a de literatura. E por que você não quis continuar com isso? Porque aí chegou a época, né, de eles realmente pretendiam, aí abriram a literatura infantil, aí me passaram, né, para o outro departamento. E realmente eu tenho muito mais prazer, né, em trabalhar com a literatura, né, mesmo, do que com um texto didático. Bom, você trabalhou em várias editoras, editora Disney, editora Abril, no Rio e em São Paulo. Como que foi essa sua experiência com a editoração ao longo desse tempo? Eu acho é uma coisa que eu gosto muito, né, me deu muito prazer, né, de trabalhar com os livros, trabalhar com livros de outros, né, autores, de ter contato com vários profissionais diferentes do mundo do livro
E era uma paixão para mim, né? Inclusive fazer os catálogos da editora, que é uma coisa menos interessante do que fazer os livros, e você pensar as coleções, né? De distribuir os originais, né? De acordo com os vários nichos, né? Da produção editorial. E como que é um trabalho numa editora? Trabalho numa editora, você, a primeira coisa, recebe, né, originais. Geralmente o editor não tem tempo, né, de ler os originais. Aí você tem uma equipe, né, de leitores, você passa esses originais que você recebe, essa equipe avalia, seleciona pela qualidade, também em função das necessidades, né, do catálogo, do que o departamento comercial também fala que precisaria de mais livros sobre determinado tema. Então você tem que atender, né, a qualidade do texto, tem que atender também a necessidade do mercado. E aí você passa, né, para elaborar o catálogo da editora, e você convida os ilustradores, né, que vão trabalhar, que é muito importante, né, no caso dos livros infantis, principalmente, e também, né, outros artistas, né, e os gráficos também, que não deixam de ser artistas também. E até conseguir um objeto, o livro, né, até a publicação. E aí agora já passa para o departamento comercial, não é mais com os editores. Né? Bom, você já teve essa experiência como editor e ao mesmo tempo você já foi editado, porque você é um escritor agora. Como que você vê essa relação? Bom, assim é muito diferente, né? Você muda de lado. E como eu voltei para Belo Horizonte, né, estou aqui, a maior parte das editoras que eu tenho trabalhado ultimamente, apesar de eu já ter trabalhado com editoras mineiras também, são as editoras de São Paulo. Então me comporto como um escritor normal. Eu mando meus originais agora, né, por e-mail. Tem editoras assim que eu nunca fui lá, só conheço virtualmente ou por telefone, né, os editores. E aí, né, não dou muito palpite não, porque o trabalho deles, né, já estive na pele dessas pessoas e eu respeito o trabalho desses profissionais. E você voltou para Belo Horizonte e passou a trabalhar só como escritor. Por que essa decisão? Quando eu voltei, eu vim trabalhar em editora aqui. Eu trabalhei em duas editoras mineiras. Mas acabou que o mercado aqui se fechou um pouco. Então eu acabei fazendo um concurso como redator para a Assembleia, que eu já tinha arrumado minha vida aqui de novo, né? E tinha meus pais, né, que eram mais idosos, depois vieram a falecer e que moravam no prédio assim ao lado, né? Eu vim também para dar uma força para eles. E então eu resolvi ficar aqui, porque senão eu teria que mudar de novo, né, para São Paulo e para o Rio. E eu gosto muito, né, da minha cidade. Então aqui eu fiquei. Hoje em dia eu sou um autor, né, não sou mais um editor, mas ainda trabalho como redator, né? Ainda continuo, né, escrevendo, né, outro tipo, né, de texto. E dá para viver só como escritor no Brasil, ou você acha que não tem que manter esses dois empregos? É muito difícil, né, de viver. Você tem que trabalhar muito, escrever bastante. Tem alguns escritores que correm atrás, principalmente na área, né, infantil e juvenil, que eles conseguem, mas realmente você tem que, né, traduzir, fazer outro tipo de trabalho, né, de aceitar encomendas, né, de livros. E aí é uma vida apertada. Bom, aqui em Belo Horizonte, já como escritor, você passou a visitar escolas e dar palestras, assim. Sim. Como que isso influenciou a sua forma de escrever, esse seu contato com os leitores? Esse é muito interessante, que você conhece o seu leitor pessoalmente, né? Então ele vai falar com você, então você começa a conhecer melhor o gosto dele, e assim você recebe crítica, né, assim, face a face. E eu até aprendi algumas coisas que eu incorporei no meu texto. Por exemplo, para o leitor muito pequeno, criança, eles praticamente exigem que os livros tenham um final feliz. Ah, então você sempre mantém um final feliz. Quando é para criança pequena, e depois eu fui até estudar por que os contos de fadas sempre terminam, né, 90%, nem todos, mas a grande maioria, com a fórmula, foram felizes, né, para sempre. E por que isso? Eu acho que as pessoas têm necessidade de ter uma esperança, né? Então você vai acreditar que aquilo vai dar certo, então por isso que você tem, eu acredito, né, projetos na sua vida, né? Se você já acha que não vai dar certo, você desiste, né, no meio do caminho.
Então acho que é uma coisa inconsciente, né, nas crianças, dessas histórias, né, antiquíssimas, que são os contos de fadas, e que na verdade é uma grande, né, lição, né, para a vida, né, de todas as pessoas.